Uma boa noite a todos. Eu me chamo Tia Thaís. Hoje é quarta-feira, dia 8 de outubro, e o nosso tema de hoje é consequências de más conselhos. Eu vou estar lendo uma passagem que se encontra em Salmos 126, 5 e 6. Todos acharam? Amém. Salmo 126, 5 e 6. E o tema aqui na Bíblia diz: alegria pelo retorno do cativeiro. 5. Os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus louros. Vamos lá. Esta passagem me marcou porque no momento em que eu segui conselhos que não deveria seguir, que conselhos bons nessa época não veio nenhum, só mal, e um deles eu dei ouvido. A pessoa chegou em mim, eu passando por alguns problemas na minha parentela, e eu não seguia ainda, não tinha firmeza na igreja, eu só ia às vezes com meu avô, quando ele era vivo. E a pessoa chegou em mim e falou assim: tinha uma pessoa no meio que tomava conta, entre aspas, da minha vida. Não gostava das minhas atitudes que minha mãe e minha avó tomavam comigo. Eu era uns 6 para 7 anos, 9 anos, por aí. E a minha avó não deixava eu sair para a rua, para não se envolver com o que não devia se envolver. Só que eu não entendia na época que ela me queria privar de coisas que aconteciam ali perto. Só que eu não ouvia. Eu ia para o portão, eu ia para a rua. E teve umas festinhas de rua que tinha lá perto. E a pessoa chegou em mim que dizia que era amiga, que para mim não era. Hoje em dia eu já entendo. Vamos embora. Espera tua avó e tua mãe dormir e a gente vai. Eu não sabia como é que era, porque eu nunca tinha ido. Eu fui perguntar, mas como é que é? É uma festa na rua. Ele monta um palco, tem pessoas cantando, pessoas dançando, e a gente fica no meio do povo. Falei, tá bom. E fui. Nisso, esperei minha mãe dormir, que minha avó ainda tinha ido para minha tia. Esperei minha mãe dormir e saí, escondida. E tá eu lá no meio daquela bagunçarada toda, e só escuta a pessoa falar: fulana de tal, tua mãe tá atrás do pau com um pedaço de pau atrás de você. Eu corri, saí correndo, para não apanhar na frente de ninguém. Quando chegou em casa, não adiantou nada, que eu apanhei do mesmo jeito. 2 lições que eu tirei dessa consequência de má conselho. Primeiro, conselhos bons é que aquelas pessoas que estão com você no dia de tribulação e no dia que você mais precisa, dá conselhos bons. Mas não tinha. Era só os maus mesmo. E tirei dali que amigos naquela época eu não tinha. O único amigo que eu tinha era meu avô e minha mãe. E eu, com o tempo,
depois que eu fiz uns de 10 para 11 anos, que eu vim entender que para sair era com a permissão dela. Se era para portão, com permissão dela. E ali eu vim entender que o que eu fazia atrás dela tinha consequências ruins. E o que eu pedia a ela para fazer, e ela me autorizava, eu fazia certo. Então, jovens, crianças, escuta mais os seus pais, porque é livramento. Muitas coisas podiam ter acontecido ali no meio daquele pagodinho, festa de rua, não sei o que era. E se ela não deixou eu ir, é porque ela sabia que poderia acontecer alguma coisa. E no dia seguinte, eu descobri que teve brigas, pessoas se feriram, se machucaram e algumas até perderam a própria vida por causa de brigas e discussões naquele local. Justamente com quem eu estava e onde eu estava. Então eu entendi que quando uma mãe diz para o teu filho não é porque ela está privando você de ir, tirando tua liberdade. Então é um livramento que Deus estava usando ela para poder não deixar eu ir naquele dia. Então, ouve mais seus pais, tua mãe, que mais conselhos vêm das pessoas que vocês menos esperam. Policia a pessoa que está te dando os conselhos, para você saber se é conselho bom ou conselho ruim. E hoje em dia, eu não falo mais coisas para todo mundo, que antes eu falava, me abria com qualquer um. Hoje em dia, depois que eu parei de fazer isso, as coisas, em vez de fazer, ela agora fez. Eu não escuto mais conselho ruim. Se vem, eu vou ver se é bom ou não. Mesmo assim, eu ainda reparo bem e vejo se serve para alguma coisa. Então, até aqui, eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Amém? Amém. Não, você falou. Não, falou a tradutória. Vem.